Olá, meus amigos e meus irmãos. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Revista esta escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título Os Reis e os Profetas de Israel. Antes de começarmos a apresentação desta sexta lição, que traz o título Andou nos Caminhos dos Reis de Israel, eu convido você a se inscrever no nosso canal. No botão que está escrito aí embaixo, inscreva-se, curta o vídeo e acione o sino das notificações. E também compartilhe para que um amigo ou irmão possa também receber e estar desfrutando o conteúdo dessas nossas lições, para edificação de cada um, é claro, na aprendizagem da Palavra de Deus. Todos os sábados nós publicaremos aqui uma nova lição. A nossa sexta lição, ela traz o texto base em 2 Reis, no capítulo 16, no versículo 3. E tem o título, como eu disse, Andou nos Caminhos dos Reis de Israel. E assim diz a palavra de Deus. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. 2 Reis 16, no capítulo 3, começa a retratar o ponto que chegou o reino de Israel. O título dessa lição expressa aí de forma muito proverbial, de forma proclamada, anunciada, de maneira que as outras gerações subsequentes pudessem ficar até sabendo e entendendo do que ocorreu no reino do norte, do desastre que foram os reinados dos reis das outras 10 tribos de Israel. Este período aí da história de Israel que conta a partir de 931 a.C., com a morte do rei Salomão. E vai até a queda de Samaria, que foi destruída pelos assírios em 722 a.C. Assim compreende esse espaço aí de 209 anos em que Israel ficou em profunda idolatria e virou-se as costas para Deus. E uma destruição total aconteceu no reino de Israel. A marca mais indelével aí, a marca, segundo o dicionário até Oxford, ele nos traz que aquilo que se não pode apagar, aquilo que é indelével, eliminar, uma tinta, uma mancha. Então essa mancha, essa marca que ficou em Israel, que ficou durável. Hoje nós estudamos e aprendemos muitas coisas do que aconteceu e que não pode acontecer no povo de Deus. A marca, então, desses reinados diz respeito ao fato de que o rei Jeroboão e nenhum dos seus sucessores, eles obedeceram ao Senhor. Vocês podem lembrar, vocês se lembram que antes, quando Deus chamou Jeroboão, deu as 10 tribos para ele, ele fez uma promessa: se você for fiel aos meus desígnios, farei de você uma dinastia e você vai seguir o reinado de você para o seu filho, do seu filho para o seu neto, enfim, toda a sua casa. Enfim, ele não obedeceu, logo virou as costas para Deus e ficou essa marca dos reis de Israel, em que, quando se fala andou segundo os reis de Israel, é porque não fez a vontade de Deus. Nenhum dos seus sucessores aí obedeceram ao Senhor. Com efeito, os reis do reino do sul, o reino de Judá, que acompanharam a apostasia até dos reis de Israel, tiveram impresso também essa frase em suas biografias: andou segundo os reis de Israel. Ou seja, não andou segundo o meu servo Davi, porque Davi era a expressão de segundo o coração de Deus, ou seja, que fez a vontade de Deus. Então, nessa lição, nós vamos aprender que nem sempre a prosperidade, a riqueza material significa também prosperidade espiritual. Iremos aqui aprender também o quanto a apostasia, o quanto se afastar de Deus, rebaixar-se o valor de cada indivíduo, no seu reino ali, por fim, e aprenderemos também o quanto a justiça de Deus, ela caminha lado a lado com a misericórdia.
a justiça de Deus junto com a misericórdia. Está ali. O ato de prática da justiça divina também está nele ali, o ato da misericórdia. Portanto, nós até enfatizamos aqui na lição número 6 aqui sobre a promessa feita a Jeroboão, e se ele fosse fiel, como nós falamos, né, algumas lições atrás, e arrependesse de seus maus caminhos, com certeza ele estaria muito bem, né, não só ele, mas também a sua família. Então, a partir daqui, a gente vai estudar um capítulo importantíssimo da vida de Israel, também da vida de Judá, e os profetas que começam aqui a ter uma função bem diferente daqueles anteriormente, e a gente vai aprender um pouco aqui. Chegamos então, irmãos, ao nosso primeiro tópico da lição, que tem o título Prosperidade Material e Miséria Espiritual. Em linhas gerais, o Reino do Norte ele nunca se estabeleceu de verdade como uma casa real estável. Repito aqui, fato este para cumprir o determinado por Deus relacionado a Jeroboão. O rei Nadab, que era filho de Jeroboão, ele começou a reinar no ano de 910 a.C. Ele seguiu os maus exemplos do seu pai, adoração aos bezerros, né? E até mesmo ele conduziu uma batalha para sitiar a cidade de Gibeton, uma cidade que ficava ali na tribo de Dan, onde era um dos centros de adoração, onde ali Jeroboão ele erigiu um altar para a adoração do bezerro, de um dos bezerros de ouro, né? E foi ali que Nadab, o filho do rei Jeroboão, ele foi assassinado com toda a sua casa pelo militar Baasa, que era um dos líderes militares de Israel. E aí ele vai e toma conta, a partir dali, o trono. Este morticínio, ele cumpriu as palavras de Deus contra Jeroboão e toda a sua casa. Nadab, ele não chegou a reinar 2 anos. O assassinato dele deu lugar então a Baasa, que assume o poder de Israel e reina durante 23 anos, de 909 até o ano de 886 a.C. Neste período ali, Baasa ele prosseguiu com a adoração ao bezerro de ouro, como Jeroboão assim o fez, e por isso também se lhe prometeu ali o extermínio da sua casa também. Quando ele travou uma guerra contra o reino de Judá, Asa introduziu da Síria a hostilizar a Baasa. E aí o que acontece? A partir do reino do norte ali, Asa, ele arrasou então a cidade fortificada de Ramá, que o rei Baasa ele estava ali construindo para que ele pudesse ali ser como se fosse um ponto estratégico para o reinado em Israel. Ele morreu, foi enterrado na capital, Tirza, então, né? E ele deixa o seu trono para o seu filho, o Elá. Elá que sofre o mesmo destino do seu pai na mão de Zinri, outro comandante militar. Mas o reinado de Zinri, ele durou apenas 7 dias, não chegou a nem organizar quase nada em Israel. Outro comandante militar de Israel assume o poder, Onri. Ele tomou o poder e antes de subir ao trono, ele até exercia a função de general das forças de Israel, inclusive no reinado de Elá e também no reinado de Baasa, que poderia ali até subjugar algumas cidades, né? Porque ele tinha um poderio militar. Ele estava dirigindo ali o assédio de Gibeton, na cidade dos filisteus, quando soube do assassinato do rei Elá. E Zinri assume o poder, mas imediatamente o exército aclamou a Onri para ser ali o rei de Israel. Aceitando ele, tão honroso cargo, ele saiu com seu exército e foi sitiar Tirza, a cidade capital do reino de Israel, onde residia Zinri, onde lá ele estava. Vendo Zinri que a cidade estava a ponto de ser até tomada, ele entrou para dentro do seu palácio, ele
queimou-se a si mesmo e lançou fogo no palácio e morreu. Finalmente aí, a casa de Onri, ela estabilizou politicamente o reino de Israel. Ele transferiu a capital da cidade de Tirza para Samaria, que passa a ser uma região importantíssima para Israel. Se transforma aí na capital do reino das 10 tribos durante o período mais longo aí da sua história. Onri, ele compra de Semer por 2 talentos de prata, pouca coisa, cerca de $3.800, um câmbio de hoje aí 19 mil reais. Ele compra aquela área ali e, inclusive aquela área, Semer quer dizer vigia, guardião, sentinela, parecia muito apropriado ali para uma cidade situada no alto monte ali, que ficaria realmente como o vigia de todo Israel. Nesse sentido, Onri deu o nome do lugar de vigia, está lá em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 24. A eminência sobre o que estava edificado esta cidade tinha às vezes também o nome de Monte Samaria, por isso vem o nome Monte Samaria, lá em Amós 4, fala sobre isso. A cidade ela ocupava ali um centro muito importante, que era um vale muito fértil, e este local, tão bem escolhido, ele continuou a ser a capital do reino até o cativeiro das 10 tribos de Israel, assim como a Jerusalém de Davi. Samaria era a cidade, a casa de Onri. Jerusalém era a casa de Davi e a cidade de Samaria passava a ser ali a casa de Onri. O rei, ele era um grande arquiteto, Onri, construtor, era uma pessoa empreendedora. Ele continuou com as idolatrias também de Jeroboão. E alguns historiadores até dão conta que ele fez até o pior do que fez Jeroboão, de todos os mais que precederam a ele no trono das 10 tribos de Israel. Ele morreu no ano de 874 a.C. e foi sepultado em Samaria. Onri reinou em Israel durante 11 anos, de 885 até 874 a.C. Ele foi acompanhado nesse talento da construção pelo seu filho, o sucessor. E aí chega a um ponto importantíssimo da nossa lição, que é sobre o rei Acabe, que começou a reinar após a morte de seu pai. A partir deste momento aqui, irmãos, começamos a conhecer o nome de um profeta, o profeta Elias, que vai profetizar sobre o reino do norte, mais precisamente sobre a casa do rei Acabe. Supõe-se ter Elias nascido na localidade chamada Tisbete, né? Por isso que ficava ali na Galileia, por isso ele é conhecido como Elias, o Tesbita. Ele aparece repentinamente em cena, apresenta-se diante de Acabe e prediz aquela grande seca que vai ocorrer, que vai assolar indefinidamente o reino do norte. Vai castigar toda a apostasia daquele rei. Lembrando que o rei Acabe, ele casou-se com Jezabel, que neste período até procurou destruir todos os profetas. O rei Acabe, ele continuou, como nós estávamos dizendo, o legado das grandes construções e de grandes acordos comerciais também, especialmente com o povo de Sidom, ou seja, os sidônios, selando aí até um consórcio, como eu já falei agora há pouco, casando-se com a filha do rei de Sidom, que é Jezabel. Está lá em 1 Reis 16, 31. No entanto, a despeito aí de todo esse empreendimento e construções monumentais, o Reino do Norte ele passava por um período de profunda degradação moral e também espiritual. O texto bíblico afirma que o rei Onri, ele fizera o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quanto
antes dele. Ou seja, Omri foi mal, mas vem o rei Acabe, seu filho, e conseguiu ainda o superar. Superou seu pai na maldade, na crueldade e também na idolatria. Está lá em 1 Reis 16:30. De modo que, como se fora coisa leve aí, andar nos pecados de Jeroboão. Como se aquilo que Jeroboão fez foi uma coisa até pequena diante daquilo que os que descenderam a ele dentro do governo de Israel começaram a praticar. Com seu filho Nebate, ainda tomou aí uma mulher como Jezabel, né? Posteriormente aí no caso de Acabe. E Jezabel, ela era uma das filhas de Etibaal, que era rei dos Sidônios, que antes havia sido até o sacerdote de Astarte, né? Aquela, na mitologia fenícia, que era a mais importante deusa, falsa deusa, né, no caso, porque se deusa não existe, daquele povo. Ela era filha de Baal, essa deusa mitológica fenícia. Era a deusa da fertilidade, da sexualidade, da guerra, e adorada principalmente ali em Sidom e também em Tiro. Como adoradores de Baal, adoradores também dessa deusa, Jezabel, ela leva todo o povo de Israel a entrar nesse caminho também. Ela persuadiu o seu esposo, Acabe, um homem fraco e resoluto, a se transformar-se também em um idólatra. 1 Reis 16, de 30 a 33, diz que tal conduta alterou até profundamente a religião nacional de Israel. Quando Jeroboão levantou os 2 bezerros de ouro, Acabe ainda mostrou o desejo de adorar até o verdadeiro Deus, na aparência, que ele serviu a Deus somente. Porém, o que ele faz? Sob as influências de Jezabel, ele desagradou a Deus e consagrou-se inteiramente ao culto a Baal. A intolerância de Jezabel não se satisfez com a conversão do seu esposo, com a rendição de grande parte de Israel a adorar. Ela começa a perseguir também aos profetas. Como diz aí 1 Reis 16, 31, Acabe foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Assim, a partir do rei ímpio, o ímpio rei Acabe, começa em Israel a adoração a um Deus abominável, que constituía em promiscuidade, bestialidade, sem precedentes até então. Podemos aprender aqui, irmãos, com esse episódio, portanto, que nem sempre o poder material, pois o reino estava bem estruturado, rico, isso corresponde à bênção do Senhor. Muitas vezes nós somos tentados até sustentar que as riquezas, a opulência, isso tudo é resultado das bênçãos de Deus. Israel, o reino do norte, ele vivia um tempo aí de prosperidade, com construções, com muita influência em alguns outros reinos, mas estava mergulhado ao mesmo tempo na miséria espiritual. Precisamos estar atentos, porque assim como o juízo de Deus ele veio sobre o reino do norte, ele também virá para aqueles que não possuem o temor do Senhor, quer seja rei, quer seja pessoa comum. Não importa, nós estaremos no momento certo na presença de Deus, o juiz. E assim, irmãos, chegamos ao segundo ponto da nossa lição, que tem o título Degradação Total. Um dos resultados do pecado da vida de uma pessoa pode ser, e às vezes se apresentam,
como uma degradação moral, uma degradação ética. E assim foi o que aconteceu com Israel. Às vezes a gente olha e verifica que povos prósperos, né, experimentaram aí um momento de decadência justamente por deixarem o que é bom, o que é perfeito, o que é reto, o que é correto de lado. E assim a gente vê que Israel se envolveu em pecados que obscureceram a imagem e a semelhança de Deus impressa em cada ser humano. O homem sem Deus vira um simples animal com instintos bestiais. Assim também aconteceu com o povo de Israel. A adoração ao rei Baal, uma entidade de origem sidônia ou fenícia, como nós aqui falamos, era completamente imoral aos olhos de Deus. Nos cultos a Baal, havia orgias de todo tipo, até mesmo com animais. Rituais de transe, em que os seus devotos eles cortavam a si mesmos e um aos outros. Em 1 Reis 18, 28, retrata essa situação, e até mesmo sacrifício de crianças, como está expresso pelo profeta Jeremias, que retrata essa situação em Jeremias 19, 5, que nos diz assim a palavra de Deus: construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Assim, irmãos, o povo da aliança, os descendentes de Jacó, o povo que recebeu os 10 mandamentos, que dignificaram aí a pessoa humana, os 10 mandamentos ali, que traz dignidade ao ser humano para com os seus, para com Deus. E eles estavam ali, neste momento, mergulhados em um nível de degradação moral e espiritual que não se via nem entre os animais. A adoração a Baal, o deus da tempestade, ironicamente aí, no meio de uma seca que vai ocorrer, né? O deus da tempestade era adorado por Israel. Foi colocado em xeque no extraordinário evento que acontece no Monte Carmelo, entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Está registrado em 1 Reis 18, de 18 a 40. E esta adoração é totalmente extinta sob o reinado de Jeú, no ano de 841 a.C. Anos mais tarde, aí como a gente pode verificar lá em 2 Reis, do capítulo 10, do versículo 15 até o versículo 28. Neste episódio aí do Monte Carmelo, que é muito importante nesse período de Israel, e o interessante que o seu nome, né, deriva o Monte Carmel, ele deriva de Carmel, que significa vinha do Senhor, e Carmo significa vinha, El significa Senhor. Então, o Monte Carmelo, ou Carmel, ele quer dizer um local do Senhor, um local que pertence a Deus. E vem aqui um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que é Elias. Muito tempo depois, no 3º ano desta seca, ele se apresenta a Acabe, por ordem do Senhor. Depois de 3 anos de seca, Deus manda Elias ir até Acabe, olha, é a hora. E em Israel existia um homem chamado Obadias. O homem até servia o rei Acabe, ao reino de Israel, e ele era um homem muito justo. Ele, inclusive, conseguiu esconder alguns profetas de Israel da perseguição de Jezabel. Ele escondeu 100 deles. Foram 100 profetas que foram escondidos por Obadias. Interessante que
Elias, ao caminhar-se em direção a Acabe, ele encontra antes, a Obadias e fala para ele: olha, eu tenho que falar com Acabe. E ele fala para ele: olha, eu escondi alguns profetas, 100 profetas eu consegui esconder, 50 em uma caverna, 50 em outra, para que Jezabel não mate, porque Jezabel está querendo matar todos os profetas. Mas Elias, ele não quer saber de nenhuma situação a mais, ele quer enfrentar realmente, era a hora de enfrentar. Então, da entrevista do profeta com o rei de Israel, quando ele se apresenta, o rei de Israel olha e chama Elias de perturbador de Israel. E aí, Elias faz uma proposta: olha, eu sou perturbador de Israel, então vamos ver então quem realmente é o rei de Israel, quem é o verdadeiro Deus. Então, dessa entrevista com o profeta com o rei de Israel, resultou nesse confronto entre Deus e Baal. Os profetas de Baal eram uma totalidade de 450. Eles tentaram em vão até naquele momento onde Elias propõe-se a colocar 2 holocaustos, um para Baal e outro para Deus, e ele deixa que todo Israel fique atento ao que vai acontecer a partir dali. Ele reúne o povo em torno daqueles 2 altares e deixa que os profetas de Baal chame ao Deus da tempestade, para que esse Deus da tempestade, Baal, faça descer fogo do céu e consuma o holocausto. Diz o relato bíblico que os profetas de Baal ficaram até o meio-dia clamando, e Baal de maneira alguma responde. E aí chega a hora de Elias convocar o povo a também se reunir em volta do altar que ele erigera a Deus, que ele havia refeito. Tomou 12 pedras, cada uma delas simbolizando ali as tribos de Israel, como reprovação divina, aquela divisão dos 2 reinos, né? Pôs sobre ele esse altar o animal que seria sacrificado, para afastar qualquer ideia de fraude. Ele mandou despejar água em volta do altar, em cima do altar, molhar toda a lenha, e depois clamou ao Senhor. Diz na passagem que uma oração de poucos segundos que Elias clama a Deus, caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício. Destruiu o altar a ponto de queimar todo o altar e até a água que estava em volta, encharcando o solo, secou. Deste modo, irmãos, Deus ele atestou a sua existência e o seu poder. Os profetas de Baal foram levados ao riacho de Quizon e ali eles foram mortos. Depois desse episódio, Elias ora a Deus e a chuva volta a cair em toda aquela região. E quais as lições que nós podemos extrair desse triste momento da história do povo de Deus? Primeiramente, nós podemos aprender que temos de passar para as próximas gerações a necessidade do temor ao Senhor. A conexão da verdadeira adoração a Deus, que havia sido cortado do reino de Jeroboão, nunca mais foi plenamente estabelecida em Israel. Apesar dos feitos extraordinários aí de Deus, por meio dos seus profetas, que a gente vai ver daqui para frente, especialmente o profeta Elias, o profeta Eliseu, isso não foi suficiente para que o povo voltasse para o Senhor.
a maior responsabilidade de cada um de nós, irmãos, meus amigos também, é garantir que a próxima geração, ela ame ao Senhor de todo o coração. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui também, e fica constatado, é que talvez a geração que vivemos seja muito semelhante às gerações dos reis de Israel. Vivemos avanços em muitas áreas de conhecimento, tecnologia, e uma sensação de que a qualidade de vida ela é muito melhor do que os nossos pais, os nossos avós, mas também nós presenciamos aberrações primitivas, como as que faziam parte aí do ritual de culto a Baal. Como vez por outras, nós temos até notícias em jornais, em sites, em revistas, no próprio Brasil, de sacrifício de crianças que foram mortas em rituais, como bem frisa aí essa matéria que a gente pode ver aqui estampada nas páginas do portal UOL de notícias. O acesso à pornografia, às bestialidades indiscriminadas, como tem acontecido, até mesmo com o uso do próprio corpo, da própria vida, o assassinato de crianças e bebês, não são coisas que ficaram no passado. Essa matéria aqui, Carta Capital, retrata o relatório que revela aí que 216 mil crianças foram vítimas de pedofilia por parte de lideranças da igreja, somente na França. Olha que coisa mais absurda o que tem ocorrido em nosso mundo hoje, semelhante àquilo que ocorreu em Israel. Veja também essa matéria do Portal Terra Notícias, onde a Suprema Corte do Canadá permitiu o casamento de humanos com animais. Difícil a gente entender. O ser humano, a cada dia, cria novos padrões para colocar um verniz de modernidade sobre problemas morais antigos, como é o caso disso que a gente está estudando sobre Israel. No passado, a adoração era direcionada ao falso deus Baal. Hoje, o homem faz de si mesmo um deus. Porém, ao invés de melhorá-lo, tornando semelhante à divindade, o pecado tem tornado o ser humano pior, até mesmo, muitas vezes, do que os animais. E assim, irmãos, nós chegamos ao nosso terceiro tópico dessa lição: o juízo de Deus. O juízo de Deus. A gente está falando até esta lição sobre os reis de Israel e também os reis de Judá. A partir do capítulo 17 do primeiro livro dos reis, começa a se dar atenção para Elias e o foco passa a ser este. E seguirá até 2 Reis, apresentando Elias e depois o seu sucessor, Eliseu. O que devemos entender aqui, irmãos, é que os livros, eles não foram escritos somente para falar dos reis, tanto de Israel, nesse caso, do livro de Reis, e sim da monarquia de Israel como um todo e a sua relação de aliança com Deus. O que acontece aqui é que esta monarquia ela é avaliada, ou seja, quando o rei comporta como Deus deseja, ele andou nos caminhos de Davi, como muitas vezes se fala. Mas quando ele se comporta de uma maneira má, de uma maneira contrária à vontade de Deus, ele comporta-se nos caminhos de Jeroboão. E agora nós chegamos na crise máxima, a crise de decadência total da monarquia dos reis de Israel. E, como o rei dos reis,
que é Deus vai lidar com essa situação e com esses dirigentes que a partir daí começam a aparecer? A resposta é: Deus manda os seus profetas, os seus representantes, para falar diretamente com os reis e com o povo naquilo que é necessária a vontade suprema de Deus. Por isso que a atenção está na atitude de Deus contra a monarquia decadente. Daí a função de Elias na monarquia de Israel, no século IX aí, antes de Cristo. Na história de Israel, nós começamos aí com aqueles profetas estáticos, na época dos juízes, né, quando eles aparecem, que basicamente sabe o que Deus vai fazer nos próximos momentos. Depois a gente vê ali que aparecem alguns profetas que se tornam aí aliados de algum rei, como foi o caso de Natã, na época de Davi. Quando a monarquia rompe com Deus e se distancia do Senhor, Deus vai e chama os profetas para trazer um novo tipo de ação, que é trazer a sua palavra, e no caso aí de Elias, ele é um dos profetas poderosos mesmo, que aparece muito diferente dos outros, até mesmo daqueles profetas literários que vão aparecer posteriormente, que irão aparecer aí depois. Ele é um profeta milagroso, a gente vê ele fazendo milagres, ressuscitando crianças, extraordinário, igualmente a ele somente Eliseu. Mas Elias é um profeta singular, especialmente para este momento da história de Israel. Porém, como diz o texto da nossa lição, o povo não deu ouvido também aos profetas. Endureceu o coração e não creu na palavra do Senhor, por intermédio dos seus profetas. É bem verdade, irmãos, que avivamentos pontuais sobre o ministério de Elias e sobre o ministério de Eliseu, principalmente ali sobre o reinado de Jeú, quando está lá em 2 Reis, no capítulo 10, a partir do versículo 30 ali. Mas não foram suficientes aí para mudar o coração do povo de Israel, que estava completamente dominado pelo pecado. Por fim, a Bíblia ela nos conta que, em 2 Reis 17, 18, que nos diz o seguinte: o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante de sua face. Nunca mais, irmãos, as tribos do norte foram reunidas novamente. Os assírios, 132 anos depois da morte desse rei Acabe, nós acabamos de estudar um pouco sobre ele, conquistaram a cidade de Samaria em 722 a.C. Dispersaram as 10 tribos de Israel, que ficavam ao norte, e dispersaram para sempre. Em seu lugar, eles trouxeram ali povos de outras nações, que foram dominadas para povoar aquela terra ali, e repatriaram os sacerdotes do Senhor para ensinar-lhes a temer o Senhor. A partir disso, aquela terra ali foi tomada de um sincretismo religioso, com elementos do cultos pagãos e do culto a Deus. Assim, ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Como diz aí 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Desse modo, irmãos, de uma maneira melancólica, termina o reino de Israel. No obstante, podemos aí extrair algumas lições importantes dessa situação. Aqui, o juízo de Deus, a gente vê que sempre vem antecipado da sua misericórdia. O Senhor sempre enviou profetas para fazer com que o povo se arrependesse
e confiasse unicamente nele, nas suas promessas, na sua aliança. Assim também somos nós. Devemos estar sempre atentos em não desobedecermos ao Senhor e a confiar na sua misericórdia e ouvir a sua palavra. Uma segunda lição importante diz respeito ao fato de que os milagres nem sempre são decisivos para mudar aí o coração do povo. Ao longo do tempo, Israel ele presenciou extraordinários milagres, desde o tempo de Moisés até o ministério dos profetas Elias e Eliseu, mas os milagres deles não mudaram aí a obstinação do povo para virar-se contrário a Deus e adorar deuses falsos. Analogicamente aí, é assim também hoje que acontece com muitos de nós. Muitos estão à procura de milagres, maravilhas, mas não muda o seu coração obstinado ao seu bem próprio. Porém, sem santidade e um coração quebrantado, é impossível nós agradarmos a Deus. Para concluir, irmãos, a grande verdade que deve ficar entendida aqui nessa lição, quando olhamos para os problemas de nossa vida, nós não devemos ficar pensando que tudo está abandonado, pois Deus está com tudo sob seu domínio. Nessa lição aqui, particularmente, nós vimos que, a despeito da prosperidade material inicial das tribos do norte, do reino de Israel, eles estavam na mais profunda miséria espiritual. Aprendemos também o quanto o pecado é capaz de reduzir aí o valor do homem criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Por fim, nós aprendemos também o quanto o juízo de Deus ele é infalível, mas sempre é antecipado por sua misericórdia. Deus sempre está estendido com a sua misericórdia para nós. Que tenhamos então, irmãos, um coração ensinável, um coração aberto para aprendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida, para viver sobre as bênçãos do Senhor em nossa vida. Não vivendo em fantasia, mas na realidade daquilo que Deus quer para nós. Assim, a gente chega a um ponto da nossa lição que é para pensar e agir. E vamos em 3 questionamentos. Primeiro, você é tentado a estabelecer uma relação entre a prosperidade material e as bênçãos de Deus? Você fica nesse meio onde as bênçãos de Deus estão aqui, porém a prosperidade está aqui, e a prosperidade ela é totalmente oposta àquilo que Deus quer para a sua vida? Você já se sentiu nesse meio, nessa situação? Segundo questionamento aqui, você consegue perceber a relação entre os pecados de Israel no passado e os da nossa geração de hoje? Nós vemos alguns exemplos aqui, né? Até mesmo de reportagens de fatos reais. Você tem visto isso acontecendo? Você abre o jornal, você abre uma página na internet, você vê as notícias que chegam até você a respeito dessa situação. Os pecados hoje, talvez até maiores daquilo que ocorriam em Israel. Terceiro questionamento que nós fazemos aqui para você. Como você consegue relacionar a justiça e a misericórdia de Deus? Esse Deus justo, mas também, ao mesmo tempo, misericordioso. Como você consegue absorver isso para a sua vida? Entendendo aquilo que a palavra de Deus diz, como os profetas falavam no passado, e na realidade eles falam até no presente, né? Como o próprio Jesus disse, que nós temos aqui Moisés e os profetas,
ou seja, a própria palavra de Deus assim o é. E a palavra de Deus, ela fala da justiça de Deus, ela fala da misericórdia de Deus, mas ela fala também desse caminho, o caminho, a verdade e a vida, que está contido na justiça e na misericórdia de Deus. Como você consegue se relacionar dentro desse contexto? Que essas lições que a gente termina com aqui agora possam estar presentes no seu dia a dia, na sua vida, e que nós possamos a cada momento perceber que o nosso Deus é misericordioso, mas Ele é justo, Ele nos cobra uma retidão, um caminho correto, coisas relacionadas diretamente à sua vontade, para que façamos assim a sua vontade. Mas antes de você sair aí, irmãos e amigos, da apresentação dessa lição, eu convido você a se inscrever no nosso canal, nesse botão que está aí embaixo, escrito inscreva. Curta também o vídeo, acione o sino da notificação e também compartilhe aí com um amigo, um irmão, para que ele também possa desfrutar deste conteúdo para edificação de cada um na aprendizagem aí da palavra de Deus. No próximo sábado, estaremos aqui estudando a lição de número 7, com o título Não com o Coração Inteiro. Estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?